Sentar. Quero hoje trazer uma passagem do livro de Atos. Quero falar um pouco sobre Paulo. Muitos dizem que é o maior missionário, entre outras coisas, mas ele é autor de mais de 65% do Novo Testamento. Andou por várias cidades, foi perseguido, foi rejeitado, foi maltratado. Desacreditaram do que ele falava, não davam crédito à sua palavra e à sua mensagem. Homens que tinham como base o conhecimento humano, filósofos, poetas da época. Estamos falando a 1950, entre 1950 e 1970 anos atrás. No começo do texto, nós vemos que Paulo relata sobre Epícoro e sobre os estoicos. Os epícuros, eles acreditavam em sua base que a vida era regada, tinha que ser regada de prazeres. E sobre eles havia muitas acusações de crimes da área sexual, de crimes de desonestidade com impostos. Eles queriam viver bem, eles não queriam preocupações, eles não queriam pagar contas, eles não queriam prestar contas, eles queriam apenas viver a vida. Esses eram os epicureus. Os estoicos, por outro lado, eles acreditavam que nós não podíamos nos entregar aos prazeres e tínhamos que viver uma vida religiosa, firmada na negação, firmada no não vou fazer. Semelhantemente a Jesus Cristo, quando ele é confrontado pelos saduceus e os fariseus, assim Paulo foi confrontado por essa classe de filósofos. Veja bem, Paulo desce para Atena. Antes de Atena ele passa por Filipos, ele passa por Troade, enfim, várias outras cidades. São mais, se não me engano, são 7 ou 8 cidades, mas essas são as mais marcantes. E ele entra no berço do politeísmo. Veja você é judeu, você acredita que Jeová, Javé, criou tudo, fez tudo. Não há outro além dele. Até um tempo atrás, ele não acreditava nem em Cristo. Cristo, para ele, era uma heresia. Mas na escola de Gamaliel, ele aprende sobre a filosofia. Porque a maior arma que você e eu temos é o nosso conhecimento. Toda vez que você levar o seu conhecimento, como eu disse uma vez aqui, cativo, à presença de Deus, você não vai ser confundido. Em nenhum momento Paulo se adapta ou adapta o evangelho de Cristo aos pensamentos daquela época ou à cultura daquele povo. Muito pelo contrário. Quando ele disserta no Areópago, ele fala claramente e converte muitos. Por quê? Porque ele traz uma verdade para eles e mostra que não é necessário abandonar certos conceitos que são bons e que também são falados na nossa religião, naquilo que acreditamos, no cristianismo, no caminho, como eles chamavam. Era o povo do caminho, eles eram o caminho. Era assim que era chamado, o caminho. Não há necessidade de se adaptar, há necessidade de adaptá-los. Querido, Paulo fala no versículo 16 que ele se revoltava em face da idolatria. O que tem te revoltado no cristianismo contemporâneo? O que tem revoltado você no cristianismo contemporâneo? O que tem te trazido ânsia? Você tem sentido isso? Ou a cultura do mundo, ela entrou dentro de você ou de mim e converteu nossos pensamentos e a gente aceita? Você tem se revoltado? Você tem olhado para esse conhecimento com revolta? Para essas coisas que têm sido colocadas dentro das escolas, que têm sido colocadas nas mentes das nossas crianças, nas nossas mentes muitas vezes? Para essa loucura que tem sido este mundo? Sem trazer notícia triste, mas o que aconteceu hoje à tarde. Gente, é desse mundo que eu estou falando, gente. É um mundo que pinga sangue. É um mundo onde pessoas deturpam seus valores interiores e vão contra tudo aquilo que elas acreditam. Pergunta para aquele cara se talvez ele não conhecesse a Bíblia. Às vezes conhecia, mas ele se deixou moldar pelo conhecimento, pela cultura agora, contemporânea.
Paulo, quando ele está lá em Atenas, ele não se molda, ele molda. Eu não me moldei, eu estou moldando. A palavra, ela molda, ela entra, ela transforma. Ela entra, ela derrete o metal e transforma a face de Cristo aquilo que Ele quer. Não é o contrário. Eu tenho que trabalhar para o ímpio, tenho que trabalhar para o ímpio. Sabe, eu acordo cedo, eu trabalho, eu dirijo, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que honrar muitos compromissos. Mas essa cultura não me molda. E nem pode nos moldar. Porque nós pregamos a Cristo vivo. O nosso Cristo é vivo. Quando Paulo está no Areópago, que é o tribunal, veja bem, eles tinham um lugar onde eles discutiam seus pensamentos filosóficos. Naquela época, ainda existe isso até hoje, em algumas religiões e também em algumas classes filosóficas, em algumas escolas filosóficas, né? Eu estou falando na parte acadêmica mesmo, onde se discutem alguns pensamentos. E naquela época, eles iam para o Areópago para discutir o que estava acontecendo no mundo, sobre novas religiões, sobre novas coisas. E de repente chega um cara, né, um judeu, e diz que o que eu creio é que eles não acreditavam em ressurreição. Muitos deles eram existencionistas, eles acreditavam na existência apenas. Viva o agora, deleite-se nos seus prazeres, não se preocupe, ame o seu próximo, ajude a quem você pode. Enfim, e Paulo chega falando sobre a ressurreição de um homem, sobre um homem que voltou dos mortos, ressuscitou, deu a vida pelas pessoas, e que dentre todos aqueles deuses que tinham lá, existia um monumento ao Deus sem nome, ao Deus desconhecido. Você acredita que ele já sabia desse Deus? Ele não sabia, ele nunca tinha passado por Atena. Mas eu entendo que para você chegar até o coração de alguém, Deus vai te dar estratégia. Ele passou naquele lugar e ele falou: Deus, como é que eu vou chegar no coração peludo desses caras? Nesse coração difícil, moldado por uma cultura errônea. Como é que eu vou fazer isso, Pai? E ao olhar todos os ídolos, eu falo: fala desse daqui, ó, esse aqui, ó, não tem nome, não é ninguém, não parece ser nada. Mas é tudo, em todos, é tudo em mim, é tudo em você. Faz todas as coisas, é dono de todas as coisas, ordena todas as coisas, vive em todo o tempo e é o tempo. É desse Deus. E Deus dá a estratégia, dá a carta. Ele só precisava de uma fração, de um pouquinho, para entrar no coração. Quando você estiver de frente com uma situação em que você não sabe como pregar, em que você não sabe como falar com a pessoa, peça para Deus discernimento. Vivemos numa sociedade complicada, uma sociedade onde as pessoas acreditam muito no que elas veem na televisão, nos livros de autoajuda que elas leem, nos stories do Facebook de pequenos segundos ali, 30, 40 segundos, onde o cara fala um negócio bonito. E pior ainda, onde as pessoas pegam as frases desses livros, e deturpam elas. Paulo, ele no capítulo 16, o Espírito Santo de Deus não deixa ele pregar na Ásia. E ele debate, ele fala: eu quero ir lá, eu quero pregar lá, não deixa. E dormindo em Troade, ele tem uma visão de um macedônio. O macedônio fala: vem para cá, vem para cá. Às vezes o Senhor vai te dar visões, vai te dar revelações, para você ir para determinados lugares, para você fazer coisas que você nem entende, para você ajudar pessoas que você acredita que nem merecem ser ajudadas, para você abdicar de coisas que você acredita que nem precisava fazer isso referente ao reino.
mas é necessário, quando Ele pedir, escute. Ele entra no berço do politeísmo, dentro de um templo, que é o Areópago, e tem outros templos ali, vários deuses. E ele fala assim, esse Deus, eu vou ler com vocês aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Você entende o impacto disso? Ali tem senhores, anciões, filósofos da escola de Hipócrates, Sócrates, Platão, Aristóteles. Conhecimentos que são puxados até hoje. Eu não vou falar Pitágoras porque ele não é certo que ele existiu, mas enfim. Todos esses daí são arrastados até hoje. Às vezes a gente não percebe, mas a gente vive princípios filosóficos na nossa cultura contemporânea. E de repente Paulo fala assim, esse Deus aí desconhecido, ele não habita nesse templo aqui, ó. Ele não habita lá, ó, no Coliseu, ele não habita em lugar nenhum desse daí. Ele não habita aí. Ele não habita nesses templos. Ele habita no seu coração, ele habita na criação, ele habita em lugares que não podem ser construídos por mim e por você. Eu não posso construir um ser. Eu não posso estabelecer o equilíbrio que existe no nosso planeta, mas Ele pode. Ele construiu esse templo. É desse templo que Ele está falando. Um templo que leva a assinatura dEle, que não pode ser construído por mãos humanas. Paulo, ele fala duas frases. Nessas duas frases que ele fala, ele relata um conhecimento que não é bíblico. Veja bem, às vezes a gente fala alguns determinados jargões, a gente fala, poxa vida, será que está na Bíblia? Você já parou para se perguntar se às vezes o que você diz é bíblico? Já parou para se perguntar se quando a gente fala que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, é bíblico? Já parou para pensar nisso? Já olhou na Bíblia para ver se esse jargão está na Bíblia? Esse jargão não está na Bíblia. Deus não ama o pecador nem o pecado. Deus amou o mundo. Porque Deus, amando o mundo, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. A crer em crer, não perece, vai ter a vida eterna. Às vezes, a gente se move por jargões e por ditos. É o que eu disse sobre, às vezes as coisas elas estão entrelaçadas ali. Você não percebe, mas você vê um storyzinho ali no Face, você vê um story ali no Insta e nessas mídias sociais, e de repente você está até chorando e não tem nada a ver de Bíblia, é coach, é uma pregação para você viver no mundo. Eu quero dizer para você que às vezes você está vendo uma pregação para você viver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Mas o que nos espera é a nossa pátria. Não tem nada a ver com esse mundo. O que espera eu e você é a pátria celestial, é o reino. Cristo não foi treinador para o mundo, Cristo foi treinador para o céu. Cristo treinou os homens para chegarem ao céu. Cristo treinou você e eu para romperem com o seu homem interior, serem novas criaturas, buscarem a pátria celestial. E eu, me esquecendo das coisas que para trás fico, eu fixo o olho aonde? Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. O ensinamento é o ensinamento do alvo. Muito bom que você assista, que você tenha força para acordar segunda-feira e trabalhar, pagar seus boletos, viver a sua vida nesse mundo. Mas você está de passagem. Você só está nessa embarcação. Em breve, seja com a igreja sendo buscada, seja quando seja você sendo chamado, aquele que há de vir virá e não tardará. Em breve você vai estar diante do rei. E foi para isso que ele treinou você e deixou esse manual. O rei,
o reino quer te treinar para o mundo. Ele diz assim: eu venci o mundo. Ele quer que você vença ele. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, vença o mundo, as dificuldades. É muito legal a gente ver uma pregação que nos ajuda a vencer o dia de amanhã. É muito legal você ver, que nem eu disse, um pedacinho ali que, poxa vida, cara, ele venceu, ele foi. Mas aqui tem palavras para você chegar no reino. O destino é o reino. O destino é o reino. O destino não é a terra. Se não tiver no seu coração o destino, volta lá na cancela e pede para carimbar o passaporte de novo, porque o teu passaporte tem que estar carimbado cidadão do céu. Esse é o carimbo que tem que estar no teu e no meu passaporte. Leve essa salvação ao próximo, como Paulo fez com aqueles homens, que nem eu disse, do coração peludo, amargurado, duro, céticos, não acreditavam. Alguns riram dele. E daí? Se 1 milhão de pessoas ri de você, mas se quando você chegar lá no reino, o pai olhar para você e falar assim: tá vendo ali? Tá vendo? Tá vendo ali? Ele tá aqui porque um dia você foi lá e falou para ele, plantou no seu coração. E mediante a todas as lutas e dificuldades, isso brotou, germinou, cresceu. E hoje ele é um cidadão do céu como você. A matemática do reino, ela não é a matemática humana. A gente não sabe quantos foram alcançados. Mas Cristo é enfático em dizer de que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma. Nessa parte, cuide de você. Olha só, Paulo fala que o conhecimento é imprescindível. Por outro lado, ele fala que o conhecimento incha, que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então, peraí, se ele diz que o conhecimento é imprescindível, mas ele diz que a palavra mata e o Espírito vivifica, aonde está a dificuldade nisso? Aonde que está o erro nisso? O erro está em quando eu tento adaptar esse conhecimento à minha vida cristã, àquilo que eu tenho que entender para ir para o céu, para chegar no reino. Você estudar, você ler, é bênção. Machado afiado corta a árvore mais rápido. Quanto mais afiado for o seu machado, mais rápido a árvore cai. Mas se ele não tiver nas mãos certas, o machado não vai cortar a árvore. Vai cortar corações, vai destruir pessoas, vai destruir casamentos, vai destruir muitas coisas boas que não era para destruir. Mas o machado, na mão certa, ele vai derrubar a árvore certa, no momento certo. Seja a ferramenta na mão certa. Além de uma ferramenta afiada e preparada, se prepare, conheça, estude, busque. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de chorar, não é por falta de orar. E nos últimos dias, ele enganará a muitos. João diz o quê? Provai tudo e retende o bem. Prova tudo, irmão. Prova tudo, meu querido. Retém o bem. Um dia eu vi um varão falar aqui, que é o Márcio. Ele falou, a nota de 50 falsa, ela é idêntica à verdadeira. E só por testes. Testes muito específicos que você consegue discernir a verdadeira da falsa. Assim tem sido pregado o evangelho nessa terra. Paulo chama ao arrependimento. Lá no início, o João faz o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é uma chave importantíssima para o cristão. Sabe quando você erra? Você fala, estou fazendo tudo errado, cara. Você não consegue falar às vezes para o pastor, para sua esposa. Você não consegue falar para ninguém às vezes. Mas algo dentro de você fala para você, cara, você está fazendo tudo errado.
Jesus fala para você tirar o quê? As suas mãos. Tira as suas mãos. Melhor você entrar no reino com uma mão só. Tira o quê? Teu olho. Quando Adão e Eva estavam lá, eles olharam para a fruta e eles falaram assim: ela era agradável aos olhos e boa para se comer. Primeiro é o olho. Tudo aquilo que você cobiça, coloca na prova. Arrependimento. Você não precisa cometer às vezes o ato. Vai chegar um ponto, meu querido, que você não vai precisar praticar um ato. Apenas o fato de você olhar, você vai falar: não, está repreendido. Eu não posso. Isso não sou eu. Essa é a natureza da minha carne. Isso é tudo aquilo contra o que eu tenho lutado, contra o que eu acredito, contra o que tem sido pregado. Eu tenho ficado alguns minutos sentado no banco de uma igreja, escutando a pregação do Evangelho, a exposição do Evangelho. Não é possível que eu não vou conseguir dizer não para isso. Não é possível que eu não vou conseguir dizer não. Eu ia falar sobre Isaías 58, o verdadeiro jejum. Aí eu topei com uma passagem e nem era essa aqui, sabe? Eu falei: puxa vida, a igreja primitiva que sofreu, que sofre, que passa dores, que sofre dores de parto. A palavra de Deus diz que a natureza geme e chora, aguardando o dia da revelação, aguardando aquele dia. O seu espírito geme e chora aguardando aquele dia. Ele não vê a hora de descansar. Ele não vê a hora de sair daqui e descansar, ser abraçado pelo Rei, falar: vem comigo, dá um abraço aqui, dá um abraço, dá um abraço. Ei, você venceu, me dá um abraço. Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era nu e vocês me vestiram, eu estava preso e fosse me ver, estava doente e enfermo e fosse me visitar. E eles dirão: Senhor, em verdade, quando foi que tivemos assim? Nu e te vestimos, com sede te demos de beber, forasteiro e te hospedamos, preso e fomos te ver, fomos visitar. Quando foi que a gente fez isso? E o Rei vai dizer: em verdade vos digo que quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, aquele que senta do seu lado, aquele que mora na sua casa, aquele que come na sua mesa, aquele que senta no refeitório da empresa, aquele que está no sinal às vezes pedindo uma moeda, aquele que é bilionário, milionário, mas está seco por dentro, está precisando de amor, e você que jorra rios de água viva, pode saciar a sede dele. Quando fizestes isso a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Eu quero encerrar minha palavra agora e quero dizer para vocês que vocês possam ser missionários da palavra de Deus, entendendo que a cultura jamais pode invadir o cristão que você é, que independente de onde você tem passado, o seu espírito geme e chora aquele dia esperando, que independente do quão riram de você e disseram: não vai dar em nada, quem é você para me dizer isso? Quem é você? Um dia o Rei se levantará do trono para te dar um abraço. Peregrinos, a palavra de Deus diz em Hebreus que nós somos peregrinos em terra estrangeira, homens dos quais o mundo não é digno. Seja um homem do qual o mundo não é digno. Sejamos homens dos quais o mundo não é digno, em nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar a sua vida e você possa ter dias
de esplendor na presença do Espírito Santo. E Deus possa se revelar a você de uma forma tão sobrenatural que palavra nenhuma vai poder explicar o que aconteceu. Você possa ter sonhos de ensinamento, sabedoria, que os anjos visitem o seu lar. E que a sua fé seja aumentada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.